E aí pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje estaremos falando novamente sobre as ligações químicas, tá certo? Então vamos lá galera. Primeiramente vamos entender o que é uma reação química. A matéria pessoal, ela pode estar sofrendo dois tipos de transformações. Ela pode estar sofrendo transformações físicas e transformações químicas. Uma transformação física, pessoal, vai ser aquela transformação que vai alterar a forma ou volume da matéria, mas ela não vai ser capaz de alterar a composição, ok? Por exemplo, se a gente pegar e cortar um pedaço de madeira, isso se trata de um fenômeno físico, de uma transformação física, porque a madeira ela não deixou de ser madeira, tá certo? E no caso de um processo químico, de uma transformação química. No caso de uma transformação química, pessoal, vai estar acontecendo ali uma reação que vai ter a formação de novas substâncias, certo? Então, se formou novas substâncias, está acontecendo ali, então, uma reação química, uma transformação química. Um exemplo de transformação química, pessoal, é a queima da madeira. Quando se queima a madeira, forma-se ali as cinzas e também ocorre a liberação de um gás, que é o dióxido de carbono. Então, está se formando ali duas novas substâncias. Então, esse processo é um processo químico. E vocês, pessoal, já devem saber como que a gente representa uma reação química, não é? É através de uma equação química, onde a gente coloca inicialmente os reagentes que estão envolvidos ali, certo? Depois a gente coloca essa seta, que ela indica que está ocorrendo uma transformação, e depois nós colocamos os produtos que são formados nessa reação química. Então, pessoal, para que haja a formação de novos produtos, é preciso que ligações químicas aconteçam, certo? E o que são essas ligações químicas, pessoal? Elas são interações entre os elétrons, certo? E vai ter três tipos de ligações químicas: ligações covalentes, ligações metálicas e também ligações iônicas. E a gente não pode falar de ligação química sem falar da regra do octeto, né, pessoal? Que a regra do octeto é aquela regra que fala que os elementos eles se estabilizam com 8 elétrons na camada de valência. O que é camada de valência? Camada de valência, pessoal, é aquela camada mais externa do átomo, beleza? Então, turma, sabendo isso, a gente pode falar agora sobre ligação iônica. O que é a ligação iônica? Vai ser uma ligação, pessoal, que vai envolver ali a perda e o ganho de elétrons. Uai, como assim? Pessoal, o metal ele sempre vai ter uma maior tendência de estar doando os seus elétrons, certo? Porque ele vai ter poucos elétrons na camada de valência. Então, para estabilizar, é mais fácil ele estar doando esses elétrons, certo? Enquanto um ametal, pessoal, ele é o contrário. Ele tem bastante elétrons na sua camada de valência, porém ele não tem 8 elétrons na camada de valência, exceto os gases nobres. Os gases nobres eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Mas os outros ametais, pessoal, eles não possuem. Então, eles vão ter uma tendência de estar recebendo esses elétrons. Então, quando tiver uma reação de um metal que tem uma grande tendência de doar os elétrons, com um ametal, que tem uma grande tendência de receber os elétrons, vai ter ali uma chamada ligação iônica. Um exemplo de ligação iônica, pessoal, é a ligação do sódio com o cloro, para formar o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O sódio, ele é um metal, o cloro, ele é um ametal. Então, quando eles se ligam, forma-se ali uma ligação iônica. Depois, ligação covalente. No caso das ligações covalentes, pessoal, vão estar acontecendo ali compartilhamento de elétrons. Por que isso vai estar acontecendo? Isso vai acontecer, pessoal, porque a ligação covalente ela é caracterizada pela ligação de um ametal com outro ametal. A gente viu que os ametais eles têm uma tendência de receber os elétrons. Então, se um quer receber e o outro quer receber, então ambos vão estar compartilhando os seus elétrons. Tá certo? E a ligação covalente, pessoal, ela pode estar acontecendo ainda entre um ametal com um hidrogênio, tá certo? Por exemplo, no caso do ácido clorídrico, HCl, o hidrogênio ele reage com o cloro. O cloro ele é um ametal, então aí ocorre uma ligação covalente.
tá certo? E depois, turma, ligação metálica. Ligação metálica também ela é bastante interessante, turma, porque ela ocorre entre metais, certo? O metal ligando com outro metal. Uma coisa importante dessa ligação química, pessoal, é que forma-se ali um chamado mar de elétrons. Por que é formado esse mar de elétrons e como que é? Pessoal, no caso dos metais, eles têm uma grande tendência de doar elétrons. Por que isso? Porque o núcleo, pessoal, ele fica distante da camada de valência, da camada mais externa ali, da camada eletrônica mais externa do átomo, certo? Então, quanto mais distante, pessoal, mais fácil é o elétron ser doado. E no caso dos metais, essa distância entre o núcleo e a camada mais externa, a camada de valência, ela é grande. E quando acontecer a ligação química, turma, os elétrons eles vão ficar distantes do núcleo. Então, eles vão se movimentar por toda a estrutura ali do composto. Tá certo? Eles vão se movimentar com muita tranquilidade. Por isso, pessoal, que os compostos formados por ligação metálica, eles conduzem bem a eletricidade, certo? Porque os elétrons, eles têm grande mobilidade pela estrutura. Outro ponto que a gente já abordou, turma, é estequiometria, que é aquela parte da química que estuda a quantidade de substâncias que estão envolvidas ali em uma reação química. A gente viu que a estequiometria ela é baseada nas leis ponderais. São duas importantes, pessoal. Ó, a lei da conservação da massa e a lei das proporções constantes. A lei da conservação da massa ela fala que num sistema fechado, a massa total dos reagentes ela é igual à massa total dos produtos. O que isso quer dizer, pessoal? Isso quer dizer que nos reagentes tem um certo número de átomos. E esse número de átomos ele precisa ser igual ao número de átomos que tem ali no produto, tá certo? Não ocorre perda de matéria em um sistema que ele esteja fechado. E depois tem a lei das proporções constantes. O que a lei das proporções constantes fala? Ela fala que toda substância ela apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, turma, que uma substância ela reage com outra em uma determinada proporção. Se a gente dobrar a quantidade dessas substâncias iniciais, por exemplo, a gente vai ter a formação do dobro de produto, ok? E outra coisa importante da estequiometria, pessoal, que a gente viu, é que 1 mol de uma substância, ele equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou fórmulas unitárias, que são íons, elétrons, átomos, tá certo? Isso tudo, pessoal, corresponde à massa molar dessa substância, que é sempre expressa em gramas por mol. Aqui, pessoal, a gente viu como se determina a massa molar da água, por exemplo, tá certo? E depois a gente viu ainda que tudo isso corresponde, pessoal, a 22,4 litros na CNTP, que é aquelas condições normais de temperatura e pressão. A temperatura sendo em 25 graus Celsius e a pressão em 1 atm. E nós já fizemos ainda, pessoal, o balanceamento de uma reação química. O que consiste um balanceamento de uma reação química? Consiste no fato de a gente estar igualando a quantidade de átomos no reagente e nos produtos, tá certo? Então, pessoal, observe essa representação genérica aqui, ó. Aqui a gente tem um átomo de carbono reagindo com 2 átomos de oxigênio. Então, lá nos produtos, pessoal, precisa ter essa quantidade de átomos de carbono e de oxigênio, tá certo? Para que a reação química ela esteja balanceada. E para fazer o balanceamento de uma reação química, é interessante que a gente siga essa ordem de balanceamento. Primeiro a gente balanceia os metais, depois nós fazemos o balanceamento dos ametais, carbono, depois hidrogênio e por fim a gente faz o balanceamento dos oxigênios da reação. Eu acredito que vocês tenham tido alguma dificuldade lá na resolução daqueles exercícios do PET sobre balanceamento, mas isso é normal, galera. Para a gente pegar a manha de balanceamento, a gente precisa fazer bastante exercício. Quando a gente faz bastante exercício, a gente fica craque nesse balanceamento. Agora com vocês, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET Complementar Volume 1. Se ficou com alguma dúvida, essas dúvidas elas devem ser tiradas lá pelo grupo do WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!